Básico para nossa reflexão nesta manhã está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, no capítulo 5, nos versículos 1 e 2 e o versículo número 5. E chegaram a outra banda do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, logo das sepulturas lhe saiu ao encontro um homem com um espírito imundo. Versículo 5. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelas sepulturas e ferindo-se com pedras. E o tema para nossa reflexão nesta manhã é o clamor da libertação. Hoje é uma manhã de sábado bastante especial, porque o Espírito Santo ele nos traz uma palavra de libertação para o nosso coração. Uma libertação que só pode ser alcançada pela verdade que há em Cristo Jesus. Lá no Evangelho segundo João, no capítulo 8, no versículo 32, nos diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade, ela traz a libertação para nós. E neste capítulo 8 de João, Jesus, ele se intitula libertador de um povo que permanece na escuridão espiritual. Jesus falava para uma grande multidão. Jesus falava também para os fariseus, mostrando que ele e o Pai eram apenas um. Mas aquela multidão que ali ouvia Jesus falar, eles não acreditavam que Jesus e o Pai eram a mesma pessoa. Aí lá na frente, no capítulo 8 do mesmo Evangelho de João, no versículo 36, Jesus diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. E nesta manhã nós vamos falar do grande episódio do endemoninhado de Gadareno, que a Bíblia ela nos relata no capítulo 5 do Evangelho segundo Marcos. Louvado seja Deus. A Bíblia nos diz que ele era aprisionado por legiões de demônios. Que são demônios? São anjos caídos, espíritos imundos, sem esperança, que atormentam a humanidade. Nós vamos ver Jesus realizando um dos maiores e mais notáveis milagres que aconteceu nos anais da história, quando Jesus se encontra com esse endemoninhado de Gadareno. A libertação desse homem nos mostra que detrás deste mundo visível em que nós estamos vivendo, deste mundo físico, palpável, há outra realidade espiritual que muitas pessoas ainda não conhecem. Há uma batalha espiritual que precisa ser vencida. Quando Jesus sai para atravessar o mar da Galileia, ele deixa aquela multidão do outro lado do mar. Ele entra no barco com os seus discípulos. E quando Jesus ele aporta do outro lado do mar, ele chega à província dos Gadarenos. Jesus chega ali, e quando Jesus coloca o pé na outra margem, na província dos Gadarenos,
ele ouve um grito de clamor, um grito no meio aos túmulos, entre ossos apodrecidos. Um homem sujo, todo marcado de cortes, de grilhões. Ele era bastante perigoso, este homem. Ele era prisioneiro de Satanás, vivendo em condições degradantes, tanto humana como espiritual. Ele estava possesso de demônios, porque Satanás, ele leva o homem para a podridão. O homem que não tem Deus, o homem que não tem esperança, ele leva para a desgraça moral, para a humilhação. E a humanidade está perecendo por falta de conhecimento. Milhares de pessoas estão no erro, no engano, por falta de conhecimento. Olha o que diz lá no Evangelho segundo João, no capítulo 5, no versículo 39. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Foi o próprio Jesus que falou. A Bíblia nos diz que nós temos um grande adversário. A Bíblia chama da antiga serpente, o nosso arqui-inimigo, Satanás, que compete no mundo espiritual. Olha o que diz lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 4, nos diz que ele é o Deus deste século, e ele cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. É o nosso arqui-inimigo. Muitos estão num grande abismo. Atente bem para o que eu vou dizer nesta manhã. Muitos estão num grande abismo, e outros estão caminhando para ele, e estão achando que as suas vidas estão tudo bem, mas estão vivendo na escuridão, e os seus corações clamam por libertação. Os seus corações clamam por Cristo Jesus, porque sabem que em Cristo Jesus há uma esperança de salvação. Aleluia. Dentro daquele endemoninhado de Gadareno, também havia um clamor dentro da sua alma. Havia um pedido de socorro, porque ali havia uma opressão maligna sobre ele. E Jesus, ele veio para ouvir esse clamor. A Bíblia diz lá em Hebreus, no capítulo 9, versículo 11, que ele é o sacerdote dos bens futuros. Que bens são esses? A graça, a salvação, a comunhão, a libertação que agora o seu sangue remidor, ele trouxe para nós. Bendito seja Deus. Ele trabalha poderosamente para libertar aqueles que estão em trevas. Olha o que diz no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículo 12. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Glória a Deus. Eu estou falando de Jesus Cristo, daquele que pode todas as coisas. Aquela legião de demônios que estava naquele endemoninhado de Gadareno, ele sabia também quem era Jesus. Quando ele se prostrou diante de Jesus, ele disse: tu vieste me atormentar antes do tempo.
Mas o apóstolo Paulo descreve a glória de Jesus. Ele descreve quão poderoso é Ele. Bendito seja Deus. Quando ele escreve aos Filipenses, no capítulo 2, os versículos 9 ao 11, ele diz: por isso Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho, dos que estão na terra, dos que estão nos céus, dos que estão embaixo da terra. Aleluia. E toda língua confesse que Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Glória. Aleluia. Bendito seja Deus. Nós precisamos saber quem somos. Precisamos saber por que nós vamos às igrejas aos domingos. Será que a humanidade está precisando somente de templos com arquiteturas gigantescas, catedrais belíssimas? Será? Com Cristo morto lá dentro, com pessoas mortas cultuando coisas sem vida, caminhando para o abismo, ouvindo um evangelho falido. Quando elas saem de lá, elas ficam as mesmas pessoas. Não há transformação em suas vidas. Estamos sim precisando de uma igreja poderosa, mas na palavra. Uma igreja que pregue a palavra de poder, de santificação, e que leve o homem ao encontro verdadeiro com Cristo. Não uma igreja de engano. O Espírito Santo de Deus, ele não suporta mais formalidades religiosas. Ouça bem isso nesta manhã. O Espírito Santo de Deus, ele não suporta mais formalidades religiosas, liturgias, apostasias. Estamos precisando do efeito do Evangelho. O poder da palavra vai mudar a humanidade, vai devolver aos homens a paz, a comunhão e a alegria da salvação. Somente o poder do Evangelho. Aleluia. O que vai salvar a humanidade não são grandes partidos políticos, não. Não são supermodelos de educação, não. Nem grandes homens com PhDs grandíssimos em grandes universidades, não. Mas o que vai salvar a humanidade são pregadores cheios do Espírito Santo, que preguem o verdadeiro Evangelho. Glória! Que traga mudanças na vida do homem. O Evangelho transformador, o Evangelho de poder, que mostra Jesus Cristo em glória, em santificação, que mostra que ainda há esperança para o homem. Isso sim vai salvar a humanidade. Aleluia. Glória a Deus. O poder do Evangelho ainda quebra cadeias espirituais. O poder do Evangelho ainda quebra cadeias do alcoolismo, das drogas, da prostituição. O poder do Evangelho ainda é libertador. Aleluia. Ele ainda quebra as cadeias de Satanás, que oprime a humanidade. Porque o Evangelho, ele não é teoria filosófica de Platão, de Aristóteles, não. A Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Glória! Glória! Bendito seja o nome de Jesus. Eu estou cansado de ouvir pessoas dizendo: eu gosto de ouvir aquele pregador pregar, mas estão com seus corações podres, imundos, e não querem deixar as suas práticas.
Você não precisa achar bonito um pregador. Você precisa se render aos pés de Jesus Cristo e entregar suas vidas nas suas mãos. Parece que as pessoas já se acostumaram com o Evangelho. E aí está a maior astúcia de Satanás: fazer com que o homem se acostume com o Evangelho, de maneira que o Evangelho não surta mais efeito na sua vida. Nós temos que tomar uma atitude, porque o Evangelho, ele é libertador. Ele traz uma nova vida para o homem. Ele traz a essência de Jesus Cristo para as nossas vidas. A Bíblia diz que toda pessoa que passava ali, por aquele lugar, aquele endemoninhado matava. Mas quando ele avistou Jesus Cristo, ele não correu para matar Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque ele viu em Jesus ali uma autoridade espiritual tremenda, maior do que ele já tinha visto em toda a sua vida. A Bíblia diz que ele se jogou aos pés de Jesus e o adorou. Aleluia. E o adorou. Bendito seja Deus nesta manhã. O poder da libertação está ainda no sangue de Jesus Cristo. Aleluia. Jesus o libertou, aquele endemoninhado. Tirou o jugo de condenação, de escravidão que havia sobre aquele homem. Porque ele diz na sua palavra: todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Glória. O apóstolo João nos diz em João 3, capítulo 17, que Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E lá no versículo 19 ele diz: a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Atente bem para o que eu vou dizer nesta manhã. Há um efeito devastador sobre a humanidade. Você entendeu? Há um efeito devastador sobre a humanidade. Uma região sombria, onde milhares e milhões de pessoas estão sobre esse domínio. Glória. A Bíblia chama esse domínio de região da sombra da morte. Como estava aquele endemoninhado de Gadareno. Bendito seja Deus. É nesta região da sombra da morte que está o mal. É nessa região da sombra da morte que está o domínio de Satanás, exercendo sobre a humanidade. Veja o que o salmista diz, lá no Salmo 23, ele diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Só tem proteção, só tem graça, só tem vitória quando nós estamos nele. Só ele nos tira deste vale da sombra da morte. Porque quando aquele endemoninhado o encontrou, que o adorou, Jesus o libertou. Jesus o libertou. Glória. Aleluia. Olha o que diz o profeta Isaías. Isaías 9, versículo 2. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam em trevas. Isaías 9, versículo 2. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz.
Foi isso que aconteceu com aquele endemoniado. Quando ele encontrou Jesus, ele estava na região da sombra da morte. Para ele resplandeceu a luz. O profeta Isaías se refere à cegueira espiritual. O homem sem comunhão, o homem que vive em pecado, o homem que vive na idolatria, na apostasia. Isso traz a separação do homem com Deus. O homem que está em pecado, ele esconde a presença de Deus da sua vida. Aleluia. Glória a Jesus. A humanidade precisa sair dessa região. E a única pessoa que pode livrar a humanidade da região da sombra da morte é Jesus. O poder libertador do sangue de Jesus Cristo. Glória! Aleluia! Nós precisamos entender o poder libertador de Jesus. Quando nós o recebemos, cadeias e grilhões são quebradas. Lá no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 13, no versículo 11, Jesus nos conta uma história interessante. Ele conta a história de uma mulher que era aprisionada por Satanás durante 18 anos. Aquela mulher andava encurvada, como se fosse uma doença na sua coluna vertebral. As pessoas achavam que ela era doente, mas Jesus disse que ela era aprisionada por Satanás. E quando ela passava para ir ao templo, ela era uma mulher religiosa. Jesus a chamou e libertou aquela mulher daquela prisão, daquela condenação. Libertou a mulher daquele jugo, porque somente Ele quebra o jugo da vida do homem. Somente Ele pode libertar o homem. Somente Ele pode tirar a humanidade da região da sombra da morte. Somente Ele pode destruir cadeias espirituais. Depois que aquele endemoniado se prostra diante de Jesus, ele está lá prostrado diante de Jesus, se rendendo a Jesus. Nós podemos ver a fraqueza do mal diante de Jesus Cristo, porque Jesus o libertou. Aleluia. Porque Ele pode todas as coisas. Bendito seja Deus. Aquele endemoniado olha para Jesus e disse: tu vieste me atormentar antes do tempo? Sabe por que ele disse aquilo para Jesus? Porque ele sabia que ele já estava vencido. O próprio Satanás sabe que ele vai ser vencido no dia que Jesus Cristo descer em poder e glória. Ele vai ser amarrado por 1000 anos. Ele sabe que ele está sentenciado. Ele sabe disso. E ele quer levar milhares de pessoas. Para ele não tem mais jeito, mas para nós tem, porque nós estamos sob a graça do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Ele disse para Jesus: não me manda para o inferno, não. Me manda para aquela manada de porcos. Aí Jesus mandou aquela legião de demônios para uma manada de 2000 porcos. Uma legião de demônios, ela contém 6.000 demônios. Imagina, 6.000 espíritos imundos em cima daquele homem. Não tinha cadeias que segurasse ele. Ele andava fedendo, cortado,
podre. Mas Jesus o libertou. Glória! Jesus o libertou. Ele veio para quebrar as cadeias e tirar o cativo do cativeiro. Marcos capítulo 5, versículo 15. Todos viram agora assentado, vestido em perfeito estado de juízo. Depois que Jesus libertou aquele homem, ele agora estava sentado numa cadeira em perfeito juízo. Agora ele estava liberto por Jesus. E aquelas pessoas que viram Jesus libertar aquele endemoniado ficaram muito zangadas com Jesus, porque no momento que Jesus mandou aquele demônio para aquela manada de porcos, aqueles porcos se precipitaram no abismo e morreram. Eles tiveram um prejuízo muito grande e ficaram zangados com Jesus, expulsaram Jesus da cidade. Eles não quiseram Jesus nem por ver os feitos que Jesus fez para aquele homem, porque a humanidade está dizendo: eu quero ser sujo. Aqueles que rejeitam, aqueles que expugnam Jesus das suas vidas, estão dizendo assim: eu quero ser sujo. Não estão querendo ser libertos por Ele. Nós não podemos abandoná-lo. Ele é a nossa única esperança. Muitos estão em seus deleites dizendo: eu adoro filmes pornôs e não quero deixar de assisti-los. Pois você vai para o inferno assistindo filme pornô, porque no céu não entra pornografia. Muitos estão dizendo: mas eu sou alcoólatra, não tem mais jeito, eu gosto de beber, eu não vou deixar a minha bebida. Pois você vai para o inferno bêbado, porque no céu não entra viciado. Muitos estão no pecado, estão achando bom, estão dizendo: eu não quero deixá-los. Estão expulsando Jesus das suas vidas, como aquele pessoal de Gadara. Aquelas pessoas da cidade de Gadara expulsaram Jesus de lá, porque Jesus libertou o gadareno. Aleluia. Oh Deus. Nós temos que tirar a sujeira dos nossos corações. O homem precisa viver uma nova experiência com Cristo. Você sabe o que aconteceu com aquele endemoniado que Jesus libertou? Ele olhou para Jesus e disse: Senhor, eu agora quero ser teu discípulo, eu quero te seguir para onde tu for. Aí Jesus disse assim: não, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas fez o Senhor por ti, como Ele teve misericórdia de ti. E aquele endemoniado, agora liberto pelo poder do sangue, ele foi mostrar-se para os seus familiares. E sabe o que aconteceu depois? Ele virou pregador do Evangelho. Ele começou a pregar o Evangelho na cidade de Decápolis. E quando as pessoas olhavam ele na cidade pregando, muitos ficaram atemorizados, dizendo: não era aquele que andava sujo pelos sepulcros, não era aquele que andava imundo. O que aconteceu com ele? Ele se encontrou com Jesus Cristo. Glória. Ele limpa, Ele limpa, Ele limpa.